O fato de eu estar aqui falando algumas palavras para vocês a respeito da religião não significa que eu estou aqui interessado que alguém vá crer no que eu falo ou deixar de crer. Não significa que é obrigado alguém crer, alguém aceitar, e de minha consciência pura, dada por Deus, não significa que eu estou aqui pedindo a ninguém para dar um like, para que os meus vídeos repercutam no mundo, mas a minha intenção é que talvez uma ou duas pessoas que vai crer nas palavras de Deus vai ser bem-aventurado. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado o que lê e bem-aventurado os que ouvem. Os que ouvem o quê? As palavras de Deus, é claro. Então, a minha intenção aqui é esta, porque não devemos negar em momento algum de que no mundo hoje tem muitas religiões, e não devemos negar que as pessoas negam a religião. Se formos fazer uma verificação, um exame de lógica, o mundo não foi criado por si mesmos, como a ciência alega que o homem veio do macaco, e hoje no mundo há muitas pessoas que sofrem bullying, ser chamado de macaco e outras coisas, pessoas que sofrem por ser negros, enfim, isso não é o querer de Deus para nenhum de nós. Já se passaram 2000 anos, o tempo em que nosso Senhor Jesus Cristo se apresentou ao mundo como Filho de Deus, ou melhor, se apresentou a Israel. É inegável isso, porque nosso Senhor Jesus Cristo ele veio para salvar o seu povo, e deveria o seu povo, Israel, receber nosso Senhor Jesus Cristo e eles anunciar ao mundo que nosso Senhor Jesus Cristo veio agora para salvar todas as nações, ou seja, todas as pessoas em todas as nações. Mas um fato é, nós estamos em um tempo que as pessoas não querem saber a verdade, sendo que é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Por isso, meus queridos, tratando da minha pessoa, fazer um vídeo e falar as palavras aqui para todos vocês, significa, se ninguém não sabe ou pensa errado, significa eu estou cooperando. Eu tenho um desejo de ver as pessoas conhecerem o verdadeiro evangelho, porque há muitos evangelhos hoje, muitos. Só para você ter ideia, as pessoas não seguem, cada um que tem suas igrejas hoje não segue o mesmo Deus. Por quê? O Deus de Valdomiro Santiago não é o mesmo Deus de R.R. Soares. Você fala, é? E por que não deixa todo mundo a igreja de R.R. Soares e vai para a igreja de Valdomiro? Ou vice-versa. O mesmo Deus de Valdomiro e de R.R. Soares não é o mesmo Deus de Edir Macedo. Por quê? Retrata a mesma situação que eu falei antes. Principalmente que começou, segundo a história, Edir Macedo começou com R.R. Soares e se dividiram. Sendo que, para nós conhecer o verdadeiro Deus, devemos ler
as Escrituras Sagradas. Por que ler as Escrituras? Porque as Escrituras Sagradas registram que Deus, ele não edificou duas igrejas, ele edificou uma igreja só para chamar todos que crescem nele para servir a Deus em um só corpo. Porque é no corpo que nosso Senhor Deus preparou que está todos os ensinamentos para as pessoas obedecerem a ele, em uma só igreja. Isso é fato, é inegável isso, está na Bíblia. 11:52 de João. Então, meus queridos, o ponto principal é de que hoje, em nosso tempo, tem uma igreja verdadeira, tem uma religião verdadeira ensinando as palavras de Deus, é a própria Bíblia que diz. Mateus 28:19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nosso Jesus Cristo disse aos apóstolos que era para ele ensinar tudo que ele tinha ordenado. Por isso, o ponto é, eu não sei tudo que o Senhor Jesus ordenou. Não sei. Sei algumas coisas. E o ponto aqui é, temos um extensos vídeo gravado em exposição da Bíblia por o nosso irmão que já dorme em Cristo, Eli Soriano, em que ele respondeu todas as perguntas que as pessoas, para tirar sua dúvida, fez a ele. Então, é inegável de que o homem que é enviado por Deus para nosso tempo, primeiramente ele vai anunciar a igreja de Deus que está na Bíblia, que foi nosso Jesus Cristo que edificou, 16:18 de Mateus, e ele vai conduzir todas as pessoas que crerem no nome de nosso Jesus Cristo em uma só igreja, a igreja que já foi edificada por nosso Jesus Cristo. Por isso que eu vivi 20 anos sendo dominado por pastores que não sabem nada. É você que diz, irmão Marco? É Isaías 56:11. Então não sou eu que digo, é a Bíblia quem diz que os pastores são cães gulosos e eles não sabem nada. Então o ponto aqui é, eu posso dizer o pouco que conheci o nosso irmão Eli Soriano, que ele foi capacitado por Deus para ensinar ao mundo tudo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou aos apóstolos. Isso é fato. Você duvida? Então confira, pegue a Bíblia, assista os vídeos da exposição da Bíblia, estudos bíblicos que está no Caminho Antigo e confira se ele sabe ou não sabe. Ou então, algum de nós, membros da Igreja de Deus, eu hoje, por exemplo, com 4 anos que nasci de novo em Cristo Jesus, porque estar em Cristo Jesus significa estar na igreja dele. Isso é fato, porque em é preposição que indica o lugar. Então, a Bíblia fala que os pastores não sabem nada, são cães gulosos, Isaías 56:11. Entendemos, querido? Então não estou aqui para denegrir imagem de pastor, nem imagem física de pessoa nenhuma, mas na religião é preciso alguém, para falar as palavras de Deus, precisa primeiramente ser instruído e capacitado por Deus para ensinar suas palavras. Deus não vai enviar uma pessoa desorientada e depois uma pessoa que ele mesmo diz que eles não sabem de nada. Então eu, com 4 anos depois de nascer em Cristo Jesus, eu não tenho vergonha de dizer que
20 anos que eu passei nas igrejas dos pastores, eu não aprendi nada a não ser pagar dízimo, que é mandamento para Israel, que está na lei de Moisés, e que fazendo isto na ignorância, eu estava ignorante, mas hoje sabendo, eu posso me tornar um anticristo, pagando dízimo que nosso Senhor Jesus Cristo não ensinou. Tá bom, meus queridos? Então, o que eu quero passar para vocês é só isso. O líder na igreja de Deus, ele é capacitado por Deus para ensinar tudo que nosso Senhor Jesus Cristo passou aos apóstolos. Então Deus, ele é poderoso para dar aquele homem do conselho dele, o homem que ele chamou. Isaías 46, 9, 10, 11. O homem do conselho dele que ele falou na boca de Isaías. Então está aí hoje. Então, as pessoas que seguem suas religiões por ignorância, ou às vezes por desafio, contra nenhum de nós vocês estão sendo, mas sim contra Deus. Depois de ouvir falar da igreja de Deus e seguem em suas religiões, é fatos. Todo mundo deve escolher qual religião segue. Mas se você for ler a Bíblia e considerar as palavras de Deus, fora do corpo, todos que estão fazendo sacrifício alegando que é para Deus, é nada, é em vão. Marcos 7, 7. Em vão me adora, ensinando os preceitos que são mandamentos de homem. Por isso que eu, depois de ser chamado para a igreja de Deus, 1 Coríntios 1, 2, é chamado a igreja de Deus. Você não entra de qualquer jeito. Nosso Senhor Jesus chama. Como? Você ouvindo as palavras. Então não tenho como dizer ao contrário o que é a verdade.